Boa noite aos irmãos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Eu queria saudar os irmãos com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos dar mais um início, do culto de missões. Vamos fazer uma oração pedindo a direção, sabedoria do Senhor para este culto. Amém? Oremos. Amado Deus, Pai Celestial, nós queremos te agradecer, Pai Santo, por estarmos aqui, Senhor Deus, na Tua casa, neste culto de missões, ó Pai. Que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor venha nos dar, Senhor Deus, capacidade, Senhor, sabedoria, Senhor Deus, para conduzir este culto, ó Pai. Que tudo que nós possamos fazer aqui seja para honrar e glorificar o Teu nome. Obrigado por cada irmão, Senhor Deus, que chegou, aqueles que ainda estão a caminho, Pai Santo, que o Senhor possa trazê-los, Senhor Deus, em segurança. Aqueles que porventura também não puderam chegar até aqui, Pai, que o Senhor possa também estar suprindo, Pai Santo, as suas necessidades. Senhor Deus, que hoje à noite aqui na Tua casa, que possa haver, Senhor Deus, salvação, que possa haver reconciliação, Senhor Deus, que o Teu Santo Espírito possa estar trabalhando, Senhor Deus, na vida de cada um aqui presente. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Neste momento nós iremos entoar o cântico de número 414, Acordai. Cântico de número 414, Acordai. Revestidos da cor
transformar. Ó, sim, vamos trabalhar. Acordai, acordai, despertai, despertai, e cantai, se cantai, o Senhor não tardará. Eis que vamos para aquele bom país, onde o crente sim é Cristo quem o diz, com seu Salvador pra sempre ali feliz, vai gozar e descansar. Amém. Continuando louvando ao nosso Deus, eu peço que a igreja fique em pé, por favor. Nós iremos louvar mais uma vez com o cântico Ousado Amor de Deus. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão
Amém. Obrigado ao grupo de louvor. Neste momento nós iremos fazer uma leitura da palavra de Deus. Vai estar aqui no retroprojetor. Romanos, capítulo 10, de 13 ao 15, que vai ser feita desta maneira. Eu lerei o versículo 13, a igreja o 14 e o 15, todos nós iremos ler. Diz assim a palavra do nosso Deus: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Igreja. E como pregar? Amém. Convido o irmão Mateus. Faltou o 15? Desculpa. Vamos ler todos o 15. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés do que anunciam coisas boas. Amém. Convido o irmão Mateus para vir aqui à frente orar em agradecimento à palavra do nosso Deus. Boa noite a todos. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, Senhor, mais uma vez por estarmos aqui em sua casa, reunidos em teu nome, Senhor, para te louvar e agradecer o teu santo e poderoso nome, Senhor. Senhor, esteja recebendo nossos louvores, Senhor, de coração aberto, Senhor, em forma de agradecimento ao Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito a nós, Senhor. E agora, Senhor, em especial, eu te peço, Senhor, em agradecimento à palavra que foi lida, Senhor, onde vimos, Senhor, que o Senhor criou, nasceu no seu coração missões, Senhor. E é o que nós devemos fazer, Senhor, missões. Aonde nós estivermos, Senhor, nos dê a unção do teu Santo Espírito, Senhor, para pregar a tua palavra, tanto verbalmente quanto em nossas condutas, Senhor, em nossos comportamentos, Senhor. Porque sabemos, Senhor, que as pessoas veem, Senhor, o nosso comportamento, Senhor. E talvez, Senhor, a única Bíblia que as pessoas vão ler, Senhor, são as nossas vidas, Senhor. Esteja, Senhor, nos ajudando, Senhor, que nós não possamos olhar nem para a direita, nem para a esquerda, Senhor, mas que nós possamos olhar para a frente, olhar para o alvo, Senhor, que é Cristo Jesus, Senhor. Nos ajude, Senhor, a pregar a tua palavra aonde nós estivermos, Senhor. Te peço tudo isso, agradeço, também lhe peço que o mensageiro dessa noite, que o Senhor venha falar através do mensageiro, Senhor. Envia a tua palavra com poder e autoridade essa noite, Senhor. Cada coração que está aqui essa noite venha se aberto, Senhor, para deixar a luz do céu entrar, Senhor. Que a tua palavra, Senhor, venha dar de encontro nos nossos corações, a fim de não pecar contra o Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor. Te peço tudo isso e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigado ao irmão Mateus. Ainda em pé, vamos cantar mais um cântico. Eis-me aqui. Ansiosa por aí.
submisso a ti, Senhor, para o teu querer me realizar, para o teu querer me realizar, para o teu querer me realizar. Amém. Obrigado ao grupo de louvor. Podemos assentar, por favor. Neste momento teremos um momento missionário. Eu chamo aqui à frente o pastor Júlio César. Irá fazer esse momento. Meus irmãos, boa noite a todos. Saudação em Cristo Jesus, amém? Esse é o nosso momento missionário. Ontem nós estivemos ali na Missão Brasileira Batista da Fé, no culto de missões, onde essa igreja ela contribuiu com um valor de R$600 por missões estaduais. E aqui nós temos os nossos missionários, que essa igreja adotou, o missionário Anderson Rodrigues e sua família, que está lá em Belém do Pará. E também temos o missionário Edgar Alvarez, que está lá no estado de Roraima, Boa Vista. Ok? Peço que os irmãos continuem orando, apoiando, se possível for. É bom um missionário receber um telefonema, tá bom? Eu passei 9 anos lá em Belém do Pará, qual o missionário Anderson estava, e quando alguém ligava para nós, nós sentíamos alegre, porque assim somos lembrados, tá bom? Então nós temos aí nossos 2 missionários. Irmãos, esse vídeo nós iremos passar, como eu disse, ontem foi o encerramento de missões estaduais, e lá no culto de missões, a Missão Brasileira Batista da Fé passou esse vídeo, e eu trouxe aqui para nós compartilhar esse vídeo de missões estaduais. Essa congregação é a Congregação Batista Nova Esperança, lá no município de Castanho. Nós temos lá o evangelista Sebastião, que é aquele senhor que está ali. Esse foi o momento que eles trocaram lá o telhado da igreja. Os reinos se abalam. Peço que os irmãos também estejam orando por esse missionário, orando pela sua saúde. Inclusive ele está aqui em Manaus, tratando da sua saúde. É lá no município de Castanho, tá bom? Esse trabalho é trabalho também da Igreja Batista Jardim Celeste, mas a missão, ela ajuda financeiramente com uma oferta de R$1.000 para o evangelista, para fazer esse trabalho lá no Careiro Castanho. Então aqui nós temos algumas fotos. E eles precisam de muita oração, irmãos, tá bom? Oração, apoio. A igreja ela é uma igreja de esquina, no ponto bem estratégico lá do Careiro Castanho. Aí acredito que é num culto à noite, num culto à noite. Apresentação de uma criança aí do missionário Sebastião. Tem poucas pessoas, tá? Daqui a pouco nós vamos ver a quantidade de pessoas que tem. O pastor é o pastor Vanderlei, que é, como eu disse, é o trabalho da Jardim Celeste. E aí foi o momento da troca do telhado. Justiça, igualdade, bondade, fidelidade, a tua igreja te adora. Aí o momento da troca de telhado. Foi ano passado, O diácono ano passado, Só que apresentaram ontem lá no culto de missões estaduais. Cante.
Os reinos se abalam, os povos se curvam, bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer. Depois nós vamos deixar o Pix, tá bom, do irmão. Se você quiser também contribuir diretamente com o irmão, será uma oferta bem-vinda para o irmão fazer o trabalho lá, tá bom? Dá uma adiantada aí, ver o que temos mais aí. Acabou? Sei que tinha mais, não tem mais nada não, hein? É porque eles colocaram mais informação lá, né, irmão Benai? Nós estávamos lá. Ok, irmãos, então esse é um pequeno demonstrativo desse momento missionário. É para orar? Hã? Ainda tem mais aí? Deixa aí a programadora aí. Enquanto isso, tá chovendo, né? Hã? Ah, tá aí, ó. Nós temos aí. Coloca um áudio aí, por favor. Tá pegando um áudio? Esse aí é o agradecimento. Volta lá para a gente receber a gratidão do irmão. Está aqui, mano. Boa tarde, eu quero saudar todos os pastores e os irmãos da Missão Brasileira Batista da Fé, né, por tudo que tem feito por nós, pelas orações, pelas ofertas que os irmãos têm nos enviado, né, e todo o apoio que tem nos dado mesmo lá na congregação do Castanho. E informar os irmãos que eu estou aqui em Manaus porque eu tive um problema de saúde, né, diabetes descontrolou aproximadamente uns 2 meses atrás para cá, e eu estive hospitalizado, mas agora está bem melhor, graças a Deus, do ferimento na perna. E também tem que fazer alguns exames, né, estou aqui em Manaus, já mesmo fui no médico e estamos pensando em retornar para o Castanho, se Deus quiser, segunda-feira, e para dar continuidade a esse trabalho lá, né? E mais uma vez quero agradecer a Deus mesmo por tudo que Ele tem feito e aos irmãos, e que Deus continue abençoando a cada um dos irmãos, e assim podemos fazer a sua obra conforme a vontade do Senhor. Então, boa tarde a todos. Ok, ainda tem mais? Vai passando aí, tem um bocado de... Coloca só mais para frente, que é o que eu quero apresentar os números, mais um pouco para frente. Ou para trás. Senão vai se estender muito aí. Mais. Aí. Então, irmãos, nós temos aí o recurso distribuídos anualmente, né, no estado do Amazonas, a Congregação Batista Nova Esperança, R$12 mil a missão investe. Temos também um missionário que já está aposentado, que é o pastor Ibenon, R$6.600. Temos também na congregação Monte Gerizim, também que a missão ajuda, R$4.800. E o evangelista Antônio Freitas também, que é lá no Andiroba, que a missão ajuda por ano R$6 mil. Ok? Tem outra soma aí, só passando. Aí, essa aí. Então, total de recurso ofertado anualmente, R$29.400. Tá bom, irmãos? Então, as igrejas, né, que estão nesse plano de missões estaduais precisam alcançar essa meta de R$29.400. Então, ontem se encerrou o culto de missões estaduais e a partir de hoje vai começar o culto de missões nacionais, que é para sustentar os missionários que estão fora do estado do Amazonas. Tem mais alguma coisa aí? Não, né?
Ok, irmãos? Então, peço que os irmãos orem e contribuem. Dirigente. Obrigado, pastor. Neste momento nós iremos ter um momento de dízimos e ofertas. Você que trouxe a sua oferta, vem aqui à frente. Temos o nosso gasofilaço aqui. E também quem puder fazer no Pix, né? Temos o nosso Pix. Peço à igreja que fique em pé, por favor. Nós iremos entoar o cântico, a colheita. Os campos já estão brancos, já podemos ver. Desponta um novo dia, um novo amanhecer. Há trabalho a ser feito, ainda há muito que colher. É Jesus que nos convida. O que vamos responder? Eu quero ir, Senhor, a seara trabalhar. Quero ser ajudador, falar de Cristo, teu amor. Eu quero ser, Senhor, uma luz iluminar. Quero dar o meu melhor. Quero ver Jesus voltar. Nossa alegria e proclamar: Jesus está voltando. Virá pra nos buscar. Muita gente não percebe o que vai acontecer se não forem avisados. Eles podem perecer. Eu quero ir, Senhor, a seara trabalhar. Quero ser ajudador, falar de Cristo, seu amor. Eu quero ser, Senhor, uma luz iluminar. Quero dar o meu melhor. Quero ver Jesus voltar. Eu quero ir, Senhor, a seara trabalhar. Quero ser ajudador, falar de Cristo, seu amor. Eu quero ser, Senhor, uma luz iluminar. Quero dar o meu melhor. Quero ver Jesus voltar. Quero ver Jesus voltar. Quero ver Jesus voltar. Ver Jesus. Amém. Obrigado, grupo de louvor. Podemos assentar. Neste momento eu chamo aqui à frente o irmão Márcio para fazer uma oração e agradecimento à oferta que foi recolhida. Oi, som. Boa noite a todos os irmãos. Boa noite. Vamos levar nossos pensamentos ao trono da graça de Deus, irmãos. Oramos ao Senhor.
Santíssimo Deus e nosso eterno Pai, te damos graças, Senhor, por esse momento, Senhor Deus, reunidos, Senhor, como tua família, Senhor Deus. Pai Celestial, queremos te pedir, Senhor Deus, por essa colheita, Senhor, que ela seja bem implantada e que seja, Senhor Deus, bem usada pelos teus servos, Senhor, que possa, assim, Senhor Deus, dar muitos frutos, Senhor, e através, Senhor Deus, dessa ajuda, Senhor Deus, possamos, Senhor Deus, ainda edificar mais o teu plano celestial, Senhor. Queremos te pedir por tudo isso, pelos aqueles irmãos, Senhor, que estão no campo missionário, e que possamos lembrarmos deles, Senhor Deus. Senhor, venha abençoar eles, Senhor, livrar eles de todo mal. Nós te pedimos, Senhor Deus, por tudo isso, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Neste momento eu chamo o irmão Benai aqui à frente, que irá fazer a oração intercessória. Vamos orar, irmãos, vamos fechar os nossos olhos e orar por missões, pelos missionários, pelas suas famílias, pelo sustento de cada um, onde eles estão exercendo aí essa tarefa de levar o Evangelho. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos nesta noite te agradecer, porque um dia fomos alcançados pela obra missionária. Um dia alguém saiu, deixou o seu lar, deixou a sua terra e veio para cá, Senhor, para o Amazonas. E nós fomos alcançados, e é por isso que nós estamos aqui. E nós precisamos também levar esta mesma mensagem àqueles que estão perdidos, sem Cristo, sem esperança e sem Deus no mundo. Senhor, nós queremos nesta noite, nesse culto de missões, apresentar todos os missionários, Senhor, que estão no campo, labutando, semeando a tua santa palavra, Senhor, ganhando almas para o teu reino e propagando, Senhor, o santo evangelho aqui nesta terra. Oramos por suas famílias, por aqueles que os acompanham, Senhor, nessa caminhada, suas esposas, seus filhos, muitas vezes privados, Senhor, de conforto, muitas vezes, Senhor, sofrendo perseguições, muitas vezes, Senhor, perigos na mata dos rios, Senhor, nos lugares longínquos e distantes, Senhor. Ó Deus, nós clamamos por estes homens, por essas mulheres que deixaram o seu lar, obedecendo o ID de nosso Senhor, obedecendo o chamado para levar o teu evangelho. Rogamos pelo sustento, Senhor, de cada um deles, que não venha faltar, que nós, como igreja do Senhor, possamos contribuir com esta obra que é tua, Senhor, que nossos corações possam estar abertos a sermos generosos, Senhor, para a tua obra, Senhor. Ó Deus, nós clamamos pelo sustento de cada um deles, Senhor, e que o Senhor levante, Senhor, aqui nesta igreja, neste lugar, homens e mulheres, jovens, crianças, dispostos, Senhor, a contribuir com a tua obra, Senhor, contribuir com o teu reino e levar, Senhor, esta mensagem que nós um dia recebemos e tivemos as vidas transformadas pelo teu poder, Senhor. Ó Deus, te rogamos pela conversão de almas, Senhor, que nós, como igreja do Senhor, possamos ganhar almas para o teu reino, através do nosso testemunho e através também da pregação do evangelho. É o que te pedimos, Senhor, nesta noite, no nome precioso de Jesus. Amém. Obrigado, irmão Benaia. Eu peço mais uma vez que a igreja fique em pé, por favor, para cantarmos o cântico Poder para Salvar.
as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Amém. Podemos assentar. Nesse momento eu chamo o pastor novamente, que irá fazer as considerações. Ok, meus irmãos, como eu já dei boa noite a todos, faltou alguém? Boa noite a todos. Vou repetir. Graça e paz, em nome de Jesus, amém? Irmãos, depois que nós terminamos o mês da família, hoje é o culto de missões, onde a partir de hoje todas as ofertas que foram recolhidas serão para missões nacionais. Lembrando mais uma vez que a Igreja Batista da Fé Brilho Celeste adotou 2 missionários. O missionário Anderson, que está lá em Belém do Pará, e o missionário Edgar Varez. Que os irmãos continuem orando. Deixe-me fazer aqui o reconhecimento dos nossos visitantes, onde nós temos aqui Diácono Rony, que é o nosso pregador, com a sua esposa Silvânia e a sua filha Ana Karen, que são nossos visitantes. Também nós temos o Daniel Cruz. Quem é o Daniel? É o visitante do irmão Benaia. Temos também, colocou até a descrição aqui, filho de criação da irmã Janaína, esposa. Rapaz, faltou o CPF, né? Deve ter colocado o CPF. Temos também a Isabel, e o senhor Francisco, são nossos irmãos ali atrás, né? Também temos o Eduardo e a Isabel, outra Isabel já é conhecida, e o Antônis, né, que é o visitante da irmã Leocimar. Vamos dizer, sejam bem-vindos em nome de Jesus, ou a nossa frase que nós temos. Sejam bem-vindos ao Brilho Celeste, e logo sempre. Amém. Amém. Gostaria de convidar o diácono Rony, que é o mensageiro dessa noite para missões nacionais. Pode vir, diácono Rony. E ele vai trazer a mensagem do Senhor aos nossos corações. Por isso eu peço reverência e temor do Senhor para escutarmos os conselhos do Senhor aos nossos corações. Ele vai se apresentar melhor, não é, meu amado? Boa noite, irmãos. Graças a Deus. Estão me ouvindo bem, né? Assim, geralmente quando a gente vai para uma outra igreja, a gente tenta se adequar em relação ao som, né? Para não falar muito baixo, nem falar tão alto, né? Que de repente, né? Mas se os irmãos estão me ouvindo bem, então a gente mantém nesse ritmo. Irmãos, com grande satisfação, realmente, alegria, né? Diante de Deus, né? Que Ele tem nos dado a graça de estar aqui com os irmãos. Eu acredito que eu já tive com os irmãos aqui, eu acho que 2 ou 3 vezes, acho que pregando uma vez, essa é a segunda, né? Deus me deu a graça de estar junto com
com essa igreja no dia da organização também, né? E assim Deus tem me dado, junto com a minha família agora, né, essa bênção de estar com os irmãos, né? O pastor Júlio nos fez esse convite, né? E a gente nunca recusa, né? Na verdade, a gente se sente até honrado, né? Assim, alegres em poder estar participando junto com os irmãos. O pastor Júlio já fez uma pequena apresentação, eu posso, assim, só confirmar a apresentação dele, né? Eu sou o irmão Rony, né? Ali está a minha esposa, né? A irmã Silvânia, ao lado da irmã Ana Karen, também a nossa filha. Temos também o Jonatas, o nosso filho mais velho, de 18 anos. O irmão Jonatas, ele congrega na Igreja Batista Celestial, no momento ele está lá. E a gente nem convidou, porque a gente sabia que ele não viria mesmo, porque ele é fiel. Ele disse que vai para o culto, vai mesmo, e nem adianta querer tentar convencer ele. Com alegria ele está lá, servindo ao Senhor. Eu e minha esposa e a nossa filha Ana Karen, nós congregamos na Igreja Batista Jardim Celeste. O pastor Júlio, que a Irmeliane conhece muito bem, né, essa congregação, essa igreja, né, nós estamos lá congregando já há algum tempo. E, na verdade, quando nós chegamos lá para congregar, né, o pastor Júlio, a irmã Eliane congregavam lá, né? Inclusive, são pessoas de muito afeto nosso, muito próximo, né? Nós rendemos graças ao Senhor Deus por eles, né? Eles nos ajudaram a criar os nossos filhos, né? Como assim, irmãos? Ajudaram? Sim, irmão, ajudaram a criar mesmo, né? E não foi financeiramente não, que isso aí não conta tanto, né? Conta, mas é mínimo, né? Ajudaram mesmo, nós rendemos muita graças a Deus. Muito que o Jonatas e a Ana Karen têm hoje de Deus na vida deles, vieram desse casal, né? Mais da irmã Eliane, porque ela estava diariamente lá conosco, né? Pastor Júlio, uma vez ou outra, aparecia por lá, e eles dois, eu digo para vocês, eles dois têm um carinho muito grande por vocês, né? Quando a gente fala da Lili, a gente fala Lili, né? E o irmão Júlio, da época a gente ainda falava, o irmão Júlio, a irmã Lili, eles enchem os olhos, eles falam com bastante afeto mesmo, tá bem? Então fica aqui as nossas apresentações, né? E também lembranças e carinho dado também pelo pastor Vanderlei, né? Que é o pastor da Igreja Batista Jardim Celeste, a Igreja Brilho Celeste também, né? Ele está comunicado, bem, na verdade, quando o pastor Júlio fez o convite, no mesmo dia eu comuniquei, ele disse, irmão, ele vai sim, vai lá. Vai com alegria mesmo, ótima, né? E assim, este culto de missões, né? Sobre missões, a gente também traz um pequeno relatório da Igreja Batista Jardim Celeste. No momento, ela está apoiando 13 missionários, né, que estão no campo missionário, inclusive um deles é o irmão Anderson e sua família, que estão em Belém do Pará, e nós iniciamos esses dias um projeto missionário junto à escola dominical, né, fazendo uso do espaço da escola dominical, do tempo, das ofertas também financeiras da escola dominical, um projeto que está iniciando, né, que tem como finalidade a questão missão mesmo, porque esse é o nosso foco, né? Nosso foco não é exatamente apenas nos reunir, né? Ter um momento de confraternização, de alegria, isso é muito bom, mas o principal objetivo da igreja mesmo, como igreja do Senhor Jesus Cristo, é missão, é levar palavras de Deus, assim como um dia alguém trouxe a palavra de Deus a nós, e pela graça do Senhor Ele nos chamou, nos escolheu e nos chamou, né? E nos santificou realmente, e agora estamos fazendo parte, né, dessa comissão, e com alegria nós temos que dar continuidade ao ID, né? Ser obediente à ordem do Senhor, e isso é um grande privilégio, amém? Para tanto, eu peço que a amada igreja abra a palavra de Deus para o livro de Atos. Nós vamos ter como nosso texto base o livro de Atos, capítulo 1. Vamos ler Atos capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 11. Amém. Atos capítulo 1, versículo 1. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar,
até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A este também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaure o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o cobriu dos seus olhos, e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Oremos ao Senhor. Amado Deus, nós te rendemos graças, nós te louvamos, Senhor, pelo teu grande amor e misericórdia com que nos salvou, com que nos resgatou, Pai, nos perdoou, nos tirou das trevas, mesmo nós sendo ainda pecadores e não merecedores, assim como até no momento não somos, mas pela tua imensa graça o Senhor nos salvou. Obrigado, ó Deus, por esse momento. Obrigado pela liberdade, ó Deus, que o Senhor já nos deu de louvar o teu nome, de exaltar o Senhor Deus com cânticos. Obrigado, Deus, agora pelo grande privilégio de ler a tua palavra e agora, Deus, assim meditar nela. Te pedimos que abençoe, Deus, essa igreja, esses amados irmãos, ó Deus, com o teu poder, Deus, a cada dia, com o vigor do teu Santo Espírito, ó Senhor Deus, a pregar o teu evangelho, na alegria da tua salvação, Senhor. Te pedimos, Senhor Deus, pela tua graça, que abençoe a cada dia o pastor Júlio, a irmã Eliane e todos que aqui congregam, ó Deus. Eis-me aqui, te peço a tua graça, a tua sabedoria, pois todos nós necessitamos do teu evangelho, Senhor. Clamamos ao Senhor e te pedimos isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amados irmãos. Missões, né? Nós temos colocado como um tema até bem simples, né? Missões, 2 pontos, agora é a nossa vez. Missões, 2 pontos, agora é a nossa vez. Nós estamos diante de um texto, irmão, que é o início do livro intitulado Atos, né? A sua Bíblia possivelmente está escrito Atos dos Apóstolos, né? Mas aí quem colocou esse nome Atos dos Apóstolos foi justamente a gráfica, né? Para dar um pouquinho mais de entendimento, né? Mas o que a gente tem aqui é o Atos da Igreja do Senhor Jesus Cristo, dos apóstolos, sim, mas também dos irmãos, de outros irmãos, né, que estavam ali. Então, amados irmãos, missões, nós tomamos como base esse texto e é necessário que a gente discorra um pouco sobre ele para depois, posteriormente, a gente abordar 3 pontos que eu gostaria nesse momento de apresentar para os irmãos, né? O que foi o livro dos Atos Apóstolos? Quem escreveu? Por que escreveu? Qual foi o contexto, né? A princípio que a gente pode entender que o contexto de Atos dos Apóstolos foi um contexto missionário. Para alguns teólogos, ele é até mesmo exclusivamente missionário, pois a gente não vê praticamente neles doutrina, não vê praticamente conselhos gerais, pessoais, sociais. É praticamente o que a gente mais observa no livro de Atos, são justamente ações, decisões de missões. E quem escreveu o livro de Atos? O livro de Atos, a maioria dos teólogos concorda que foi escrito por Lucas, o mesmo que escreveu o Evangelho de Lucas. Inclusive, quando a gente vê no primeiro versículo, né, nas primeiras palavras, ele diz: escrevi
o primeiro livro. Qual o primeiro livro? O livro de Atos seria o primeiro? Não, o livro de Atos é o segundo livro que ele escreveu. O primeiro livro que Lucas escreveu foi o Evangelho de Lucas, que foi intitulado como recebeu o nome dele, o Lucas. Então, no Evangelho de Lucas, o Lucas, ele teve a preocupação de descrever, conforme ele diz aqui, né? Para que ele endereçou para Teófilo. Não vamos entrar nesse critério, mas por que ele escreveu o livro de Lucas? Lá o Evangelho de Lucas, ele diz, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então, o livro de Atos, na verdade, ele é uma continuidade do livro de Lucas, porque ele foi escrito pelo mesmo autor. E ele deixa bem claro aqui que por que ele escreveu o livro de Lucas e para quê. Ele escreveu relatando todas as coisas que Jesus Cristo começou, olha, o começo só, que ele começou a fazer e a ensinar. E aí ele conclui o livro de Lucas e dá continuidade agora no livro de Atos. Nesse livro de Atos ele começa a descrevendo para o excelentíssimo Teófilo, né, sobre o que Jesus começou a fazer e a ensinar. E daí ele começa relatando outras questões sobre Jesus Cristo. Sobre Jesus Cristo. E o que a gente tem aqui é que missões, o projeto de missões, quem elaborou e quem iniciou o projeto foi o próprio Senhor Jesus Cristo, o próprio Salvador. Qual é o objetivo de missões evangélicas? É salvar o pecador, é levar o evangelho da salvação, da graça divina para salvar o pecador. E quem elaborou esse projeto foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Quem iniciou esse projeto, a executar esse projeto, foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele olhou para a humanidade, olhou para a sua criação e viu que a sua criação se deturpou, se desviou do plano eterno, né? E todos pecaram, e todos se afastaram da glória de Deus. E ele mesmo elaborou esse plano e veio, ele é o principal agente desse plano, pois ele veio, deixou a sua glória, veio, né, ao mundo, o verbo da vida, ele se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Ele veio, e quando a gente recorre aqui para o texto, voltando ao texto, a gente vê que Jesus Cristo começou o plano salvífico, o plano missionário de trazer a salvação para o homem pecador, pregando, falando. Não. Voltamos ao texto que ele diz: Jesus Cristo começou a fazer e a ensinar. Primeiro Jesus Cristo começou a fazer. Esse é a primeira técnica, né? A primeira estratégia de missões. É primeiro fazer e depois ensinar. Primeiro pratica e depois fala. Jesus Cristo primeiro amou. Jesus Cristo primeiro ele perdoou. Jesus Cristo curou. Jesus Cristo ressuscitou. Jesus Cristo restaurou, libertou. Ele fez todas essas obras e aí depois ele começou a falar sobre o amor, sobre o perdão, sobre libertação, sobre salvação. Primeiro ele atuou, praticou para depois fazer. Essa é uma das primeiras bases do trabalho missionário. E então, discorrendo ainda sobre o texto, né, a gente vai fazer ainda essa pequena introdução, e eu digo logo para os irmãos que a nossa introdução ela vai ser maior do que a exposição. Tá bem? A gente preferiu escolher dessa forma a mensagem de hoje. Fazer uma introdução até mesmo um pouco diferente, né? Uma introdução até mesmo um pouco maior do que abordar os 3 pontos. Então, nessa introdução que a gente percebe é que Jesus Cristo, o ato missionário, o projeto de Deus, ele começou por Jesus Cristo, fazendo e depois falando, depois ensinando. E esse projeto de missões, ele veio, conforme o texto, a gente recorre ao texto, ele veio no versículo 2, antes de que
até o dia em que, depois de haver dado o mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, foi elevado às alturas. 3. A este também, depois de ter padecido, se apresentou vivo. Ele padeceu, ele morreu em nosso lugar. Só morreu? Não, ele foi também sepultado. Houve um sepulcro e o sepulcro foi lacrado. Ele morreu. Ele ficou só morto? Não, ele ressuscitou. Quando ele diz aqui, se apresentou vivo, né? E em seguida a gente consegue discorrer sobre o texto. A gente percebe que depois de ressuscitado, ele enviou o seu Santo Espírito. Ele fez o que a gente usa no termo técnico administrativo, ele fez uma permuta missionária com o Espírito Santo. Ele já tinha avisado que era necessário ele padecer para depois ele ser glorificado, porque após a sua glorificação, aí sim o Espírito Santo viria. Então, ele fez uma permuta missionária com o Espírito Santo de Deus. Ele foi assunto aos céus e o Espírito Santo de Deus veio para atuar com a igreja. Nós estamos na era da graça, com o Espírito Santo de Deus entre nós, e em seguida esse Espírito Santo de Deus veio com poder, o poder de Deus para a igreja, e nesse momento é completada a primeira parte da missão. E aqui a gente vê que a primeira parte da missão ela foi completada quando Jesus Cristo ele foi assunto aos céus. O nosso Senhor Jesus Cristo ele foi para os céus. A sua primeira vinda foi concluída. A igreja agora aguarda a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Não vamos entrar em critério de que essa segunda vinda vai ser em 2 partes ou em uma parte. Certo de que a primeira vinda do Senhor Jesus Cristo, a gente entende de que foi a primeira parte de missões, do Evangelho vir ao mundo. O Evangelho, a palavra da vida, o verbo da vida, o Senhor Jesus Cristo, ele concluiu a primeira parte. É o que alguns teólogos costumam dizer, a dobradice girou nesse momento. Antes, a primeira parte da missão, o Senhor, como eu vou só repetir o que eu já citei para os irmãos, o Senhor Jesus Cristo que elaborou, ele é o autor da vida, o autor do plano salvífico, o autor desse plano de missões para salvar o homem pecador. Ele veio sim, ao mundo em forma de carne, 100% carne, assim como eu e você, mas não pecou. Ele trouxe o evangelho da salvação, mas antes dele falar desse evangelho, ele praticou o evangelho. Ele praticou o amor, praticou o perdão, praticou a palavra da libertação, da cura física, mas muito mais a cura espiritual. E ele padeceu tanto no dia a dia dele, perseguição, afrontas, traições, entre tantas outras, aflições. Não há nenhuma aflição humana que Jesus Cristo não vivenciou. Tudo isso estava num projeto, estava nas profecias dos profetas, dos grandes e os profetas menores, sobre todo esse padecimento de Jesus Cristo e o padecimento central, principal, que foi o seu sacrifício na cruz do Calvário, ao ponto de morrer. Mas como se mata a vida? Não se mata a vida. Ele ressuscitou, o Espírito de Deus ressuscitou Jesus Cristo. Então, foram todo esse percurso da primeira parte de missões. Jesus Cristo ressuscitou e vivenciou entre os discípulos, entre a igreja primitiva, durante 40 dias, porque realmente ele ressuscitou. E a gente recorre novamente à técnica de escrita de Lucas, lembrando que Lucas, a profissão principal dele era médico, então ele era alguém que estudava, gostava de estudar. Além de médico, ele era historiador. Inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele seguia alguns critérios técnicos de escrita. 40 dias, mas por que? Ele poderia ter citado apenas, ele ficou vários dias. Ficou vários dias, ou ele ficou um pouco mais de 30 dias, mas ele foi bem exato, 40
dias, justamente para enfatizar de que nessa virada da dobradice, onde Jesus Cristo concluiu o seu plano salvífico, né, de missões, e quando ele foi assunto aos céus, agora nessa virada virou para a igreja. Nós, a igreja do Senhor Jesus Cristo, agora começa a sua atuação. Então Jesus Cristo deixou a palavra da salvação para a igreja, ao ponto dele falar: obras maiores vocês farão. Obras maiores, a igreja faria obras maiores do que ele fez no curto período que ele esteve aqui na terra. As palavras que ele deixou, e no entanto, em algum momento ele disse, em que os discípulos ficaram tristes, isso antes desse momento, né? Antes de sua morte, em algum momento os discípulos tristes, ele disse: não fique, não perturbe o coração de vocês, não, porque eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou mandar um outro consolador, porque Jesus Cristo consolava eles. O outro consolador, quem é? O Espírito Santo de Deus. E aqui a igreja agora, quem é responsável pela igreja nesse momento é o Espírito Santo de Deus. Quem é responsável de dar continuidade em missões, em levar o evangelho, é a igreja. E quem cuida da igreja? O Espírito Santo de Deus. Jesus Cristo, ele foi assunto aos céus e ele mandou o outro, o Consolador, o Espírito Santo de Deus. Meu amado irmão, você que aceitou Jesus Cristo como Salvador, acredite, tenha certeza disso. O Espírito Santo de Deus está dentro de você. O mesmo Espírito que veio aqui no capítulo 2, que desceu sobre aqueles irmãos que estavam no cenáculo do templo, ele está em você, ele te selou. Mas para quê? Para levar o evangelho. O poder de Deus que desceu sobre esses irmãos aqui na igreja primitiva, está sobre a igreja Batista Brilho Celeste também. O mesmo objetivo, as mesmas características das missões que veio para a igreja primitiva, está também sobre a igreja Brilho Celeste. Essa segunda parte de missões, entremos nós em ações. Por isso a gente volta ao nosso tema principal: missões. Agora é a nossa vez. Agora é a nossa vez. E essa nossa parte é a parte mais fácil, irmão. Não precisamos morrer numa cruz, porque ele morreu uma única vez pelo pecador. Mas, no entanto, o mesmo Espírito que ressuscitou o nosso Salvador, ele está em nós. Por isso não devemos temer a morte, não devemos temer o mundo, o homem. Se nós fôssemos desenvolver um pouco mais aqui, a partir do capítulo 2, do capítulo 3, onde os apóstolos, aqui se destaca o apóstolo Pedro, afrontado pelo homem, né, ao ponto dele dizer assim: o que mais importa, obedecer aos homens ou obedecer a Deus? Aí ele deixou bem claro: obedecer a Deus. E depois ele padeceu sobre isso, mas ele decidiu obedecer a Deus. Então o que compete à igreja é essa. Por quê? Porque o poder de Deus está conosco, irmão. Esse foi a promessa, e essa promessa se cumpre. E o objetivo desse poder é levar o evangelho a toda criatura. Partindo agora da nossa introdução, que eu disse para os irmãos que seria até um pouco mais extensa dos nossos tópicos, eu chamo os irmãos a conferir comigo 3 tópicos, onde a gente tem missão, 2 pontos, fazer e ensinar, praticar e falar. Voltemos ao versículo 1 e 2, quando ele diz: escrevi o primeiro livro ao Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus Cristo começou a fazer e a ensinar. Amados irmãos, nós como igreja devemos seguir esses passos, ser imitadores de Cristo. Não adianta nada, amada igreja, se nós andássemos assim, desobedecendo a palavra de Deus, envergonhando o evangelho, e simplesmente irmos de casa em casa convidar para a igreja, convidar o povo para vir para o culto, para o templo, para participar do culto. Quem iria? Ninguém viria. Na verdade, diriam, era zombar de nós. Como vocês são crentes que fazem isso, né? Fazem tudo errado e ainda vêm convidar a gente para vir para a igreja?
Não funciona assim. É primeiro praticar o que Cristo praticou, é seguir os seus mandamentos. Então, missões começa por aí. É nós vigiarmos o próprio coração, nossos próprios passos, para ser os passos do Senhor Jesus Cristo, para seguir os mandamentos do Senhor Jesus Cristo. E que a igreja, primeiramente, pratique o amor, primeiramente, siga os mandamentos do Senhor, para depois e fazer missões. E nisso, amados irmãos, no versículo 2 a gente recorre quando a gente vê ao dia em que, depois de haver dado o mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, foi elevado às alturas. E a gente vê com questionamento: como então praticar para depois falar? Realmente não é fácil. Praticar os mandamentos da palavra do Senhor, os mandamentos do Senhor Jesus Cristo, não é fácil. Por isso, o homem comum, o homem carnal, ele não consegue interpretar, muito menos para praticar. Mas a igreja pode. Por que a igreja pode? Porque nós fomos escolhidos por Deus. Escolhidos, conforme o versículo 2 a gente vê que ele realmente escolheu os seus apóstolos, ele realmente escolheu os seus discípulos, né? Ele comissionou nós, irmãos. É muito errado, a gente sabe, né, irmão, que aquele termo, eu aceitei Jesus Cristo como Salvador. Quem somos nós, né, para aceitá-lo, né? Eu aceitei ele, né? Vem, entra na minha casa, né? Entra na minha vida, né? Aí a minha casa é toda tua, né? São algumas frases de cânticos, né, que não coincidem com a palavra de Deus. Quem somos nós, né, para preparar algo para receber o Senhor Jesus Cristo? Na verdade, a palavra de Deus diz que foi Ele que nos escolheu. Não fomos nós que escolhemos a Ele. E esse privilégio nós temos. E se Ele nos escolheu, Ele se revelou a nós. Quando a gente vê no versículo 2, quando Ele diz: dado o mandamento por intermédio do Espírito Santo, Ele deu o mandamento para a igreja. Ou seja, Ele falou de si, né? Quem são os irmãos para mim? Eu não conheço os irmãos, né? Porque os irmãos nunca falaram, não sei onde os irmãos trabalham, onde os irmãos estudam, onde os irmãos moram, qual é o nome do teu pai, da tua mãe, né? Que dia você nasceu, né? O que você gosta de comer. Eu não conheço os irmãos, porque os irmãos não se revelaram para mim, né? Mas a partir do momento que a gente tivesse um contato, né? Aí um comenta alguma coisa do outro, ele já sabe mais ou menos quem é o fulano, porque ele se revelou para o outro, né? Jesus Cristo, ele deu os mandamentos dele, ele se revelou à igreja. Nós conhecemos o Senhor Jesus Cristo porque ele se revelou a nós. Que privilégio só temos isso, porque nós recebemos esse mandamento. E em seguida, quando ele diz: o Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Ele escolheu, e esse mesmo que ele escolheu, ele também comissionou, né? Essa palavra comissão, ela é muito próxima da palavra embaixador, embaixada, que é delegada por uma autoridade. E isso mesmo, o apóstolo Paulo aos Coríntios, ele falou que nós somos embaixadores de Cristo, um representante, né, de Cristo aqui nessa terra. Essa semana mesmo o presidente do Brasil, né, retirou o embaixador brasileiro que estava lá em Israel, retirou. E isso simbolizou que o Brasil, o Estado brasileiro, né, não tem mais nenhuma relação política com Israel, nenhuma simpatia, não tem mais nada, né? Representou isso, porque o embaixador representa isso. Quando se tem um embaixador, ele representa aquela autoridade, aquela nação, né, aquele povo. No nosso caso, como embaixadores de Cristo aqui na terra, nós representamos Cristo Salvador. A igreja representa Cristo. E como poderemos representar, né? Que autoridade nós temos para representar? Versículo 2 diz, é bem claro: por intermédio do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos dá essa liberdade, que nos dá as ferramentas espirituais necessárias para sermos embaixadores de Cristo aqui na terra. Então, o segundo ponto que nós temos: missão, espaço e tempo.
Espaço e tempo. É necessário nós, como igreja, termos bem claro, bem consciente qual é a missão que Deus nos deu como igreja, mas também qual é a missão que Deus nos deu como um crente individual, pois o Senhor, Ele tem um chamamento individual para cada um, Ele tem uma missão para cada um, né? Eu me lembro muito bem, com bastante alegria, hoje mesmo essa lembrança me foi mais assim despertada, mais enfatizada com uma pergunta que uma adolescente lá da igreja me fez, né? Junto com a irmã Ana Karen, estava junto, aí a adolescente me perguntou, e a Ana Karen estava junto apoiando, e me perguntou bem assim, como é que foi, irmão Rony, que você se apaixonou pela irmã Silvânia? A adolescente me perguntou isso, irmão, olha só, né? Aí ela tocou no meu coração com aquela pergunta, né? Porque ela me retomou assim há 27 anos atrás, né? Eu lembrei, né? 27 anos atrás. Aí eu contei para ela um pouco, né? Como é que foi que eu encontrei a irmã Silvânia. Foi coisa bem rápida, certo? De que o que eu não contei para a adolescente, né, para essa irmã lá da igreja, né, é que quando eu encontrei a irmã Silvânia, ela tinha 18 anos de idade, 17 para 18 anos, e ela já era crente, salva, né? Ela morava no bairro da Lagoa Verde, ali São Lázaro, ali depois do Shopping Secomis, acredito que os irmãos conhecem mais ou menos aquela área ali, né? Depois da Bola da Suframa, dá para entender melhor, né? E naquela época ela congregava na Igreja Batista da Compensa 2, né? E ela era uma jovenzinha, e na família dela só ela crente, e ela ia sozinha 6 da manhã, talvez até um pouquinho antes, né, mãe? Ela ia da Lagoa Verde, ela saía lá atrás do Shopping Secomis, vinha a pé, atravessava a bola a rotatória ali da Suframa, que naquela época era só mato, né? Tinha ainda aquela arena lá, né? Já tinha, né, querida? Não tinha umas escadarias, um negócio bem básico, né? Tinha umas escadarias lá, e ela atravessava aquele mato baixo, né, para pegar o ônibus do outro lado, isso dia de domingo, 6 da manhã, para pegar um ônibus para ir para o Terminal 1, do Terminal 1 pegar um outro ônibus e ir para a Compensa, para chegar na Compensa aproximadamente 7 da manhã, para poder pegar as crianças de casa em casa, para levar para a igreja, para a escola dominical, porque ela era professora de crianças, né? Aí depois de 27 anos, ela é professora de crianças. E assim era essa a rotina dela de domingo. E quando eu conheci ela tinha esse ritmo. Foi o que Deus chamou para ela, foi a missão que Deus deu para ela, né? Aí você calcula, há 27 anos, quando eu conheci ela já fazia isso um pouco antes, já uns 3 ou 4 anos antes, ela já tinha essa missão do Senhor. Então as primeiras crianças que ela evangelizou, que se converteram, possivelmente todas elas hoje são pais, já têm famílias, né? Já tem, de repente alguns já, não sei se foi antecipado, de repente tem alguma criança que já tem avó, né? Certo que foi a missão que Deus teve para ela, escolheu para ela. Então o Senhor Jesus Cristo, Ele tem missões particulares com você, com cada um de você, comigo, né? E nisso a gente precisa entender o lugar, né? O espaço e o tempo. Eu poderia colocar o tempo e o espaço, geralmente fala assim, o tempo e o espaço, mas nesse caso aqui é o espaço e o tempo, né? O Senhor Jesus Cristo tem te escolhido para congregar nesse espaço aqui, nesta igreja, nesta comunidade, né? Para evangelizar esta comunidade. Qual o tempo? O tempo é hoje, né? Alguns o Senhor Jesus Cristo Ele chamou, como a minha esposa, a mim, na adolescência. Outro Ele já chamou na infância. Outro Ele já tem chamado já na juventude. Outro Ele já tem chamado como adulto. Outro como idoso. Mas independente do tempo que o Senhor te chamou da tua vida, esse é o tempo aceitável para a tua salvação e é o tempo também da tua missão. Porque neste momento, com privilégio, você entrou nessa comissão, nesse grupo privilegiado que o Senhor escolheu como luz e sal aqui nessa terra, né? Para os discípulos, a gente confere no versículo 4 e o versículo 8, é quando ele diz no versículo 4,
E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém. Para os discípulos, o tempo foi Jerusalém. Ele disse: não se ausente de Jerusalém, fiquem aqui até a vinda do Espírito Santo, o outro Consolador. Muitas vezes alguém ansioso por missões já quer ir para outro lugar, e quer ir para lá ou para cá, ou de repente cai na tolice achar que missionário é apenas o irmão que foi lá para a Inglaterra, foi lá para a África, foi lá, né, para Portugal. Sim, eles são missionários, mas você também é missionário, eu sou missionário. Cada um de nós somos missionários no lugar onde o Senhor Jesus Cristo nos colocou. Aqui ele estava em Jerusalém. Aí você pode pensar: mas ele estava em casa. Não, irmão, eles não estavam em casa. Eles eram galileus, eles eram da Galileia. Eles queriam voltar para casa, na verdade, porque já tinham ocorrido todos aqueles eventos da morte e ressurreição. O Jesus Cristo já estava com eles, se alimentou com eles, comeu, eles estavam muito alegres. Então a vontade deles era voltar para a Galileia, ao redor do mar da Galileia, né? Pescar novamente, viver na terra deles, né? Como alguém diz, voltar para a terrinha, né? A vontade deles era essa. Jesus Cristo: não fiquem aqui em Jerusalém até se cumprir a promessa do Espírito Santo, que o Espírito Santo viria. E em seguida, no versículo 8, outras referências de lugar, quando ele diz: mas receberem poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto aonde? Em Jerusalém. Aí ele prossegue, né? Como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ele dá aqui 3 referências de lugares do espaço. Vocês vão ficar aqui em Jerusalém, depois vocês vão evangelizar a Judéia, depois, aí eu posso até parafrasear, não querendo acrescentar ou tirar, só para a gente entender melhor o sentido, por que ele falou Samaria, seria mais ou menos: depois vocês, judeus, que não gostam dos samaritanos, que têm mágoa cultural e social, histórica com os samaritanos, vocês que em vez de caminhar durante uma viagem de 10 dias de Jerusalém para Galileia, no sentido reto para passar por Samaria, vocês por orgulho preferem ir pela costa do mar e passar mais de 20 dias caminhando, só para não ter contato com os samaritanos. Vocês orgulhosos, vocês agora têm que demonstrar o amor, o perdão, assim como eu fiz. E a gente lembra, né, da conversa de Jesus Cristo, a evangelização que ele fez à mulher samaritana, né? E os discípulos estavam lá, eles perceberam isso, né? Vocês têm que evangelizar os samaritanos também, só eles, porque depois dos samaritanos eles iam, depois da Samaria, Jerusalém, Samaria, eles iam chegar aonde? Galileia. Era muito prático, é muito óbvio, eles iriam para Galileia. E aqui não está escrito Galileia, né, irmãos? Né? Por quê, né? Será que Jesus Cristo não queria que eles evangelizassem a Galileia? Porque não era necessário Jesus Cristo falar isso, porque era muito óbvio que eles iriam para a Galileia, porque era a terra deles, era a casa deles, né? Então Jesus Cristo: vocês vão ficar em Jerusalém mais um pouco, vocês vão evangelizar Jerusalém, depois vocês vão evangelizar a Judéia, que era a província ali de Jerusalém, depois vocês não vão direto para a Galileia, vocês vão evangelizar a Samaria também, né? Porque é o perdão, é o amor. E a Galileia era algo muito óbvio, que eles iriam evangelizar a Galileia, e a tendência era eles parar por ali mesmo. Vou ficar por aqui mesmo, tá quietinho, tá bom aqui, né? Aí eu posso até tirar, de repente, não sei se é de Deus ou não, né? O pastor Júlio, a irmã Eliane, né? São de Manaus, né? A gente fala chiando mesmo, né, irmão? Aí Deus separou e levou eles lá para Belém. Aí eles vieram para Manaus. Eu vou ficar por aqui mesmo, pela Galileia, né, pastor Júlio? É confortável. Mamãe está ali, né? Os parentes estão logo, tá lá, acolá, né? Tá bom aqui, né? Eu vou ficar aqui na Galileia mesmo. Eles iam fazer isso, irmão. Foi que Jesus Cristo falou: não, negativo. Vocês não vão ficar na casa de vocês. Vocês vão até os confins da terra, os confins do mundo. Vocês vão evangelizar o mundo, levar o evangelho. Então, mas em que tempo? No tempo de Deus. No tempo de Deus. Agora, um ponto antes da gente ir para o próximo tópico, irmão, o terceiro e último tópico, que eu gostaria de infantilizar alguns irmãos aqui. O primeiro lugar de evangelização deles era Jerusalém.
Se eu perguntasse aos irmãos, quem dos irmãos tem um sonho de ir em Jerusalém? Se tivesse uma oportunidade de ir em Jerusalém, você iria, né? De repente, né, irmão? Tivesse uma oportunidade. Agora não, né? Deixa acabar a guerra, né? Agora tem guerra, mas sem guerra, né, gente? Quem de nós já não pensou um dia, né? Se tivesse uma oportunidade, irmão, para Jerusalém ou Haiti, né? Jerusalém. Quer ir para Jerusalém, né? É óbvio, porque Jerusalém é uma das capitais do mundo, né? Chama atenção, tem todo um glamour aí cultural, histórico, religioso. Mas para os discípulos naquela época, irmão, Jerusalém representava algo, na verdade representava tudo de ruim para eles. Com certeza, irmão, os discípulos queriam ir embora de Jerusalém. Eles queriam o quanto antes ir embora de Jerusalém. Por quê? Porque Jerusalém, naqueles dias, representava para a igreja primitiva, representava fracasso, humilhação, morte. Sim, representava isso, porque tudo isso aconteceu ali. Foi em Jerusalém que Jesus Cristo foi aprisionado, foi em Jerusalém que Jesus Cristo morreu, foi em Jerusalém que ele foi humilhado, ele foi exposto à humilhação, foi em Jerusalém que ele ficou tão humilhado e tão assim desfigurado, que conforme Isaías, o povo virava o rosto, não quero nem olhar, tão horrível que está. Foi em Jerusalém que aconteceu isso, foi em Jerusalém que os discípulos também tiveram as suas maiores atitudes erradas contra o próprio Senhor Jesus Cristo. Todos fugiram, foram embora. O apóstolo Pedro negou Jesus Cristo uma vez, negou foi 3. Ou seja, Jerusalém representava para eles, naquele momento, aquele lugar, aquela cidade, representava coisas muito negativas. É muito natural nós temos essa reação. Quando o lugar representa uma coisa negativa, que acontece coisas negativas, a gente quer ir embora daquele lugar, não é verdade? É muito natural, a gente não quer viver mais ali, principalmente quando no lugar de morte. Eu não sei se alguns irmãos já teve essa triste experiência de ter alguém que morreu no lugar onde você morava, né? E aí, quando acontece isso, as pessoas não querem morar mais naquela casa, elas querem ir embora daquele terreno, daquele lugar, porque representa a morte ali, né? Não quer. Então, Jerusalém tinha essa representatividade para eles, e Jesus Cristo falou: não, vocês vão evangelizar Jerusalém. Vão evangelizar. Aqui, irmãos, o que a gente interpreta, que a gente poderia aplicar, é que há muitos lugares que o Senhor Jesus Cristo te coloca, me coloca, nos coloca como servo deles para evangelizar. Muitas vezes são lugares que a gente não quer ir, que a gente não se sente confortável, que representa algo negativo para a gente. É melhor sairmos de lá, mas pela graça divina o Senhor, Ele quer a salvação para aquele lugar, e você é a pessoa escolhida, separada por Deus para ser o embaixador, representante dele naquele lugar. Por mais que seja emocionalmente desagradável para você, mas o Senhor Jesus Cristo te quer naquele lugar. Agora, irmão, veio na minha recordação um pouco, não vou fazer um testemunho pessoal, né? Mas em 30 segundos, né? Veio na minha recordação um pouco do lugar onde eu morava quando eu me converti, e os meus familiares também, o meu pai e os meus irmãos se converteram. Era um lugar muito feio. A nossa casa era uma casa de madeira que toda chuva alagava, tanto que o pessoal apelidava de Titanic, né? Titanic. E a rua, todo mundo foi se modernizando, e a gente muito pobre ficou abaixo do nível da rua, que a prefeitura aterrou, né? E toda vez que alagava, todo mundo dormia muito bem, legal, confortável, e a gente não dormia, porque a gente era socialmente a vergonha da rua, né? A vergonha, todo mundo olhava, ficava com pena. Ainda tinha outras histórias antes de se converter, de bebidas, de brigas e outras situações, até mesmo de morte na nossa família, no nosso lugar, né? E quando o Senhor Jesus Cristo restaurou a minha vida, restaurou a vida, até me emociono quando eu lembro disso e falo, restaurou a vida do meu pai, dos meus irmãos, nos salvou, né? Foi uma transformação com o Senhor Jesus Cristo, realmente salva, Ele salva, completo, né? E o meu pai,
Eu, com 14 anos de idade, pela graça divina, evangelizei praticamente todos que moravam ali naquela região. Todos que, na região, não só da rua, mas de toda a região. Um adolescente empolgado, fui levando um por um para a igreja. Um por um para a igreja. E quando eu digo um por um, para a glória divina, para a glória de Deus, não era apenas um, era 2, 3. Eu lembro, eu tenho recordação de 10 pessoas, às vezes até mais, junto com um menino de 14 anos, indo junto para a igreja, né? Depois desse período, os meus irmãos também evangelizaram aquela comunidade. O meu pai, isso eu tenho certeza. Eu não tenho certeza se eu evangelizei todos, mas o meu pai eu tenho certeza, porque ele fez um projeto, uma época, né, que ele era um pouco mais novo, hoje ele tem 77 anos, ele fez um projeto de evangelizar casa por casa de toda a rua, e é uma rua bem longa, a nossa rua, e ele evangelizou uma por uma. Quem disse não, ele foi orar, outro dia ele voltou, até que ele foi evangelizando uma por uma. Ele passou alguns meses orando, se preparando, e depois ele foi de casa em casa, ou seja, pela graça divina, aquela Jerusalém foi evangelizada, aquela Jerusalém que antes representava muitas coisas negativas, né? Um opróbrio, que a Bíblia diz, né? Essa palavra opróbrio, né? Ou seja, vergonha, não é mais vergonha, é uma representatividade da glória de Deus. Eu vi muitas vezes cultos sendo realizados ali na casa do meu pai, naquele local. Hoje ele mora lá, onde a gente não mora mais no local, né? Nenhum dos filhos, na verdade tem um filho que ainda mora no terreno, mas outros já não moram mais lá, e aquele local lá, a gente ouviu muito testemunho da vizinhança, diz, olha, realmente vocês são crentes, realmente, e muitas pessoas se converteram a partir daquela Jerusalém, que para nós era vergonha antes, mas depois se tornou um local da glória de Deus, da manifestação da glória de Deus. Isso tudo pela graça, em homens pecadores, né? Então, o tempo, ele depende do Senhor Jesus Cristo, do Senhor Deus. Nosso tópico 3, missão, o poder de Deus. Como então praticar missão? Irmãos, para executar a missão, para realmente praticar, só é possível se for pelo poder de Deus. Recorremos ao versículo 8, quando ele diz, mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Amados irmãos, a igreja só é possível fazer missão se for pelo poder de Deus, e esse poder é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo. Quem escreveu essa carta, irmãos? Repito, Lucas, um grego, falava grego, escrevia em grego. E essa palavra aqui, poder, no grego, ela tem, a palavra poder, na verdade, para o grego, ela tem 3 sentidos. Aqui foi escrito esse poder aqui num terceiro sentido. O primeiro sentido, que não é esse aqui, o poder significa autoridade política ou militar. Um presidente, um coronel, quem tem uma patente, tem um poder sobre um grande grupo, uma nação. O outro sentido de poder, que não é esse aqui, do grego, é o poder de habilidades e competências, né? Pedisse para uma criança hoje, você faz um feijão para a gente, o garotinho que está ali, né, do lado do pai, né, você faz um feijão para a gente, ele diz, não, eu não consigo fazer, eu não tenho poder para isso, porque ele não tem habilidades e competências, ele é uma criança ainda, ele não tem, nesse sentido, seria esse poder, habilidades e competências, seria físico, né, maturação física e competências e habilidades neurais, intelectuais, até mesmo emocionais, para conseguir executar aquela tarefa. A pessoa tem um poder para fazer, eu pedi isso para a irmã Eliane, ela tem poder para fazer um feijão, ela consegue, ela tem, né, idade, tem habilidades, ela consegue fazer um feijão, ela tem poder para fazer isso. Seria isso, esse segundo sentido. O primeiro sentido de autoridade política, militar, o outro, habilidades mentais, intelectuais, né, culturais, mas esse poder aqui significa o poder sobrenatural, sobre o que é natural do ser humano, ou seja, é o poder da salvação. É o único poder que pode realmente libertar e salvar o pecador, salvar das trevas, salvar do poder do pecado, do inferno. Porque o poder intelectual, ele não salva o homem do inferno.
né? As muitas profissões que existem do ramo das emoções não liberta o homem do pecado, do inferno. Alguém que tem poder político, que tem dinheiro, que tem altas patentes, não pode libertar o homem do pecado também, né? Vou recorrer ao presidente fulano de tal, né? O presidente da Rússia, o presidente de Israel, o primeiro-ministro de Israel, do Brasil, alguém, porque ele tem grande poder, não pode livrar do pecado, nem a própria alma dele. Então, a igreja, finalizando, nós temos... A igreja recebeu esse poder. Missões é feita exclusivamente pela execução do poder do Espírito Santo de Deus que deu para a igreja. Independente da sua idade, irmão, independente da sua escolaridade, ou da sua patente, vamos dizer assim, profissional, competência que você adquiriu, você tem o Espírito de Deus, a igreja tem o Espírito de Deus, e é somente esse poder que pode libertar o pecador. E esse é o principal objetivo de missões: levar o evangelho para que o homem pecador ouça, e pelo ouvir ele creia, e nesse crer o Espírito de Deus é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, que leva o homem ao arrependimento verdadeiro, à verdadeira convenção, e a igreja do Senhor Jesus Cristo segue. Irmãos, vamos seguir nos passos do Senhor Jesus Cristo, que é praticar, né, o mandamento dele e depois evangelizar, falar do amor dele, fazer missões, entendendo sempre, irmãos, que o nosso recurso principal é o Espírito Santo de Deus que está com a igreja. Nunca caiamos na bobagem de usar os nossos próprios recursos, nossas próprias técnicas, nunca, porque o Senhor Jesus Cristo, ele cuida da sua igreja, ele prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. O que significa até a consumação do século? Que século vai ser esse? Século 1, 2, 21, 24? Qual vai ser? Não é nesse sentido, é até... Lembra, a primeira parte de missões, Jesus Cristo executou. A dobradiça virou. Agora é a igreja. A igreja está vivendo no período da graça, levando, continuando missões. Vai encerrar até o fim dos séculos. O momento vai encerrar. O grande dia do Senhor. O grande dia do Senhor. E a igreja, aí ele vai recolher a sua igreja, e nós vamos ser apresentados diante do noivo, e isso cumprindo o id do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Passo a palavra agora ao pastor Júlio, que vai dar a continuidade e encerramento da programação desta noite. Ok, meus irmãos, ficamos aí com essa reflexão. Gostaria de agradecer ao diácono Rony Franz por essa boa mensagem aos nossos corações. Aí vem aquele momento de reflexão sobre tudo aquilo que ele ensinou, daquilo que ele pregou. E a pergunta é, segundo os ensinamentos dele, você tem sido ensinado em fazer missões? Você tem lido a sua Bíblia para receber os conselhos de Deus para fazer missões? Irmãos, ontem nós estivemos lá no culto de missões estaduais, e o que mais foi perceptível foi a falta de pessoas para escutar sobre a palavra de Deus. E o tema que o pastor Iranei usou, a igreja, missões na igreja, missões numa igreja secularizada. O que nós entendemos com isso? Que a secularização desse mundo está penetrando dentro da igreja, onde a prioridade não está sendo mais missões. A prioridade está sendo o trabalho, o estudo, se profissionalizar,
ter uma boa família, nada que isso seja pecado. Mas para nós crentes, como nós aprendemos, é o nosso dever. Então, poucas pessoas estiveram ali interessadas em ser ensinadas por missões. A segunda pergunta é sobre o espaço e tempo. Deus, Ele te trouxe a essa igreja, Igreja Batista da Fé Brilho Celeste. Mas Ele não te trouxe para você ser um mero espectador. Ele te trouxe no espaço que você tem para evangelizar. No tempo que você tem, que é o tempo de hoje, de pregar o Evangelho. Onde a nossa dificuldade está sendo encontrar pessoas para evangelizar. Mas o trabalho não deixa, a escola não deixa, a família não deixa. Então, qual é o tempo? Você se formar primeiro? Qual é o tempo? Você arrumar um emprego melhor? Qual é o tempo? O tempo é hoje. Missões têm que ser primazia nas nossas vidas. E o poder, irmãos, a igreja hoje contemporânea falta poder. Falta poder para evangelizar. Para esse mundo de trevas, pregar o evangelho, falta poder. Hoje nós até saímos para evangelizar, mas muitas das vezes não temos poder. Por quê? Porque precisamos nos revestir do Santo Espírito de Deus, deixarmos os nossos pecados, aquilo que tem nos atrapalhado, e buscarmos o poder de Deus, mediante a consagração de vida, mediante a colocar o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas. E hoje o mundo secularizado está dentro da igreja, que evangelismo, missões era para ser em primeiro lugar, está sendo em último lugar, por causa do secularismo. Então, irmãos, que possamos fazer uma reflexão nas nossas vidas e pedir a misericórdia de Deus, a graça de Deus, que um dia nós vamos dar conta diante do Senhor. Nossos vizinhos, dos nossos filhos, da nossa parentela. Fico pensando, já pensou se o apóstolo Paulo e Jesus Cristo tivesse toda essa tecnologia que nós temos hoje, carro, moto, internet, redes sociais, rapaz, possivelmente eles iam ganhar o mundo todo, e nós temos toda essa tecnologia e não ganhamos nenhuma alma sequer. Você já ganhou uma alma para Jesus? Durante que você entregou a sua vida a Jesus, já ganhou uma alma? Se não ganhou, você precisa rever. Aí aqui eu quero compartilhar a frase que o pastor Iranei disse ontem. Se a prioridade de vocês que são crentes não for missões, reavalie a salvação de vocês. Reavalie a salvação de vocês, porque o crente, ele é gerado para fazer outro crente. E quando isso não acontece, algo está acontecendo conosco. O apóstolo Paulo diz: ai de mim se não pregar o evangelho. Então, possamos fazer essas reflexões para pedir a graça e pedir a misericórdia do nosso Deus. Irmãos, para finalizar, depois passar a palavra para o dirigente, eu gostaria aqui de chamar o Eduardo. Vem aqui, Eduardo. O Eduardo, ele já foi membro dessa igreja, tá? Mas o Eduardo estava desviado dos caminhos do Senhor. Então ele já tinha vindo quarta, domingo, quarta, e veio quarta de novo, foi quarta-feira passada, no culto de doutrina e oração. Então eu convidei o Eduardo para nós lermos a Bíblia, e eu expliquei a palavra de Deus lá em Salmo 37, versículo 4 e 5. Agrada-te do Senhor, Ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, né? Quando eu disse que Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida, e se Ele não entregasse a vida a Jesus Cristo, quando Jesus vier, ou Ele morresse, Ele iria para o inferno.
né? Então o Eduardo, depois da nossa conversa, decidiu se reconciliar com Deus, amém? Então aqui eu estou apresentando o Eduardo, tá bom? E peço que a igreja se comprometa em orar, se comprometa em cuidar desse jovem que precisa das nossas orações e precisa do nosso apoio, tá bom? Vamos ficar em pé, vamos orar pelo Eduardo. Depois da oração, entrego a palavra para o irmão Porfírio, que vai fazer o término do culto dessa noite. Vamos orar pelo Eduardo. Querido Deus, nosso Pai que está nos céus, nós queremos agradecer ao Senhor pela Tua bendita palavra, que com certeza falou aos nossos corações, Senhor. Que nós precisamos nos acordar desse sono profundo, onde os nossos interesses, Senhor, estão nesse mundo secularizado, que muitas das vezes tem atrapalhado de nós fazermos o nosso papel, que é a evangelização, é fazer missões, Pai. Então nos ajude pela Tua graça, pela Tua misericórdia, a voltarmos, Senhor, para a Tua palavra, onde nós aprendemos os princípios bíblicos para a evangelização, Senhor. Agora, Senhor, é a nossa vez. O Senhor já pagou na cruz do Calvário por todos os nossos pecados, e assim o Senhor morreu, foi sepultado e ressuscitou, e agora o Senhor está nos santos céus. Mas o Senhor comissionou a Tua igreja a ir a pregar o Evangelho, Senhor. Então nos ajude a fazermos esse papel, Senhor. Pai, nesse momento eu quero Te apresentar aqui o Eduardo, esse jovem, Senhor, que mediante a Tua palavra, pelo agir do Teu Santo Espírito, foi convencido da necessidade de voltar aos Teus caminhos, Pai. E assim ele o entendeu e se reconciliou contigo, Pai. Pai, diante do Senhor e diante da igreja, nós queremos nos comprometer, Senhor, de orar por esse jovem. Nós queremos nos comprometer, Senhor, de amar esse jovem, de apoiar esse jovem, de ensinar, Senhor, esse jovem, para que nunca mais, Senhor, ele volte a esse mundo mau, para que assim, Senhor, esse jovem possa continuar sendo usado pelo Senhor, Pai. Um jovem, Senhor, que tem todo o vigor, que tem toda a força para trabalhar para o Senhor, Pai. Que esse jovem possa ser um missionário, que esse jovem possa ser um pastor, que esse jovem, Senhor, possa ser usado pelo Senhor aqui nesse trabalho, Senhor. E assim, Senhor, nós oramos por todos aqueles que ainda não Te têm como único e suficiente Salvador. Declaramos ao Senhor toda a honra, toda a glória por todos os Teus benefícios, pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Onde assim nós oramos no nome santo de Jesus. E todos digam: amém. Assim seja. Obrigado, Eduardo. Deus te abençoe. Irmão Porfírio. Vamos entoar o cântico até que ele venha. Após esse cântico, estamos encerrando o culto de hoje à noite. Compartilhado
que